minha alma. Então vamos ler Jó a partir do capítulo 3, do versículo 1 em diante. Depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falou dizendo: pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no para si as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que escurece o dia. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que estéril seja aquela noite, e nela não entre voz de regozijo. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam os dias, que são perito em suscitar o Leviatã. As estrelas da alva se lhe escureçam. Espere ela em vão a luz, e não veja as pálpebras da manhã. Porquanto não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a aflição. Porque não morri ao nascer? Porque não expirei ao vir a luz? Porque me receberam os joelhos, e porque os seios para que eu mamasse? Pois agora eu estaria deitado e quieto, teria dormido e estaria em repouso, com os reis e conselheiros da terra, que reedificavam ruínas para si, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto, eu não teria existido como as crianças que nunca viram a luz. Ali os ímpios cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos descansam juntos, e não ouvem a voz do exator. O pequeno e o grande ali estão, e o servo está livre de seu senhor. Porque se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma, que anelam pela morte sem que ela venha, e cavam em procura dela mais do que tesouros escondidos, que muitos se regozijam e exultam quando acham a sepultura. Sim, porque se concede luz ao homem cujo caminho está escondido, e a quem Deus cercou de todos os lados. Pois em lugar do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. Feche teus olhos. Pai, mais uma vez, ó Deus, nós entregamos a Ti o nosso coração. Queremos colocar, ó Deus, a nossa mente sobre Teu altar. Vem, Pai, aplicar a Tua palavra, Senhor. Retira de nós todo preconceito, Senhor. Retira de nós todo impedimento, Pai. Todo cansaço, Senhor. Retira de nós todo o espírito crítico, Pai. Queremos absorver, queremos beber da Tua palavra nesta noite. Nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus, amém? Amém, amém. Queridos, vamos nos lembrar aqui da definição que nós demos para cura interior. Vou fazer um desafio aqui. Quem lembra a definição que nós demos? É muito difícil. Quem lembra a definição que nós demos para cura interior? Alguém? Cura interior é cura da alma. Repete comigo. Cura interior é... Fala mais alto. Cura interior é... Então não esquece, essa definição é muito grande. Você pode até ter dificuldade de gravar, mas cuidado, grava, faz um esforçozinho, repete diversas vezes. Cura interior é cura da alma. Essa foi a definição mais simples que eu consegui para você. Então nós precisamos entender esse processo para poder aproveitar aquilo que Deus tem para nós, para vivermos a bênção de Deus. Olha só, como ter o nosso interior curado?
Primeiro, você precisa entender o que é o ser humano, o que era o homem, o que é o homem. Nós não vamos entrar aqui numa discussão teológica sobre dicotomia, tricotomia, mas eu quero compartilhar contigo a palavra de Deus, aquilo que o pastor Lusimani está trazendo para você. Anota aí, primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, nos traz a definição do que é o homem, do que é o homem. Então observa, leia ali e grave, olha bem. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu aí? O apóstolo Paulo está trazendo para nós aí um homem, a definição do que é o ser humano. Então o ser humano é composto por espírito, alma e corpo, amém? Repete comigo, espírito, alma e corpo. Quando uma dessas partes, ou duas dessas partes, apresentam uma enfermidade, uma doença, o homem está doente. Geralmente, nós só entendemos a doença, aquela que afeta o corpo. Mas a alma também pode adoecer. Então, eu quero rapidamente trazer para vocês o que são essas três partes. Corpo é a forma visível, é a forma material, é isso aqui que nós temos. Com esse corpo nós nos relacionamos com o mundo. Então, nesse corpo aqui, nós temos dedos, mãos, nós temos nariz, orelha, nós temos a constituição física, material do ser humano. A alma é tudo aquilo que o homem na verdade é. A sua personalidade, o seu ego. É o mundo dos pensamentos, dos sentimentos, das decisões. A alma, ela se localiza exatamente entre o espírito e a matéria, o corpo. Ali está a alma. Ela está ligando as duas partes. A alma é o elo de ligação entre o espírito e o corpo. Agora é interessante, quero compartilhar com vocês algumas áreas da alma. Olha só, na alma está, por exemplo, a mente. A mente, não é o cérebro. O cérebro faz parte do corpo. Agora, a mente é a sede da alma. É onde está o nosso intelecto, onde estão os nossos raciocínios, a nossa memória. Está na mente. É uma área específica da alma. Quer ver outra área da alma? A vontade. A vontade é aquele instrumento volitivo aonde permite você tomar decisões. O poder de escolha é uma área da alma. Quer ver outra área da alma? As emoções. É o nosso instrumento de expressão dos nossos sentimentos, gostos, simpatias, alegrias, tristezas. Tudo, essas três áreas compõem aquilo que determinamos hoje como alma. E o espírito, pastor? O espírito humano é importantíssimo. O espírito humano não adoece. O espírito humano é o elo de contato do homem com Deus. Amém ou não amém? O espírito humano é que traz a consciência da existência de Deus. É com ele que nós entramos em comunhão com Deus, porque é a parte do próprio Deus dentro de nós, seres humanos. Amém ou não amém? Você está entendendo isso? Então, quando Deus quer trabalhar a nossa alma, quando Deus quer curar a nossa alma, Deus quer trazer para nós vontade sarada, Deus quer trazer para nós emoções saradas, Deus quer trazer para nós pensamentos curados e sarados. Não sei se você está captando, mas essa é a vontade de Deus. Deus quer curar o nosso interior. Repete comigo, Deus
quer curar o nosso interior. Mais uma vez, Deus quer curar o nosso interior. Deus quer curar o nosso interior. Agora vamos voltar para o texto que nós lemos. Dificilmente você já ouviu alguém dizer que Jó era um homem adoentado. Você só ouve alguém falar de Jó que ele tinha lepra, que ele foi atacado por Satanás. Deus permitiu que Jó fosse provado e ele venceu a prova e saiu do outro lado vencedor e prosperou, e Deus restituiu para ele. Maravilha. Você só vê falar que Jó era um homem íntegro, fazia a vontade de Deus, que Deus tinha verdadeiro orgulho daquele homem íntegro, reto, temente ao Senhor. Tudo isso é verdadeiro. Assina embaixo. Mas Jó adoeceu na sua alma. Jó ficou doente na sua alma. É comum naquele momento as pessoas perceberem a doença física no corpo de Jó. As pessoas olhavam Jó e percebiam a lepra, porque ele estava se coçando com a telha, ele estava banido da sociedade, ele estava fora, sendo questionado pelos seus amigos, pela sociedade. Mas eu quero dizer para você que a maior enfermidade que Jó tinha estava no interior dele. A maior enfermidade, a enfermidade que ele foi mais provado, foi aquela que estava na alma, foi aquela que atacou a alma dele, atacou as emoções dele, atacou a vontade dele, atacou a mente dele. Essa foi a pior prova que Jó passou. E nós podemos aprender muitas coisas aqui e entender a doença da alma e abrir o nosso coração para o Senhor. Quer ver só como ele estava doente da alma? Vamos ver lá no versículo 1 do texto que nós lemos. Quero dizer para você que o principal sintoma, o primeiro sintoma que observamos de uma pessoa enferma na sua alma está na boca dessa pessoa. Começa na boca. Olha lá o que Jó fala. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Querido, um homem justo, temente a Deus, reto, agora pega a sua boca, que era usada para adorar a Deus, e começa a amaldiçoar o seu dia, começa a trazer maldição, começa a proferir maldição, começa a transgredir, a amaldiçoar. Muitas das vezes nós começamos a mentir, a murmurar, quando a nossa alma está enferma. O principal sintoma é que a nossa boca adoece. E nós começamos a usar a nossa boca como instrumento de tortura. Usamos a boca para afrontar, para ferir, para machucar, para agredir aos outros e a nós mesmos. A nossa boca se transforma. É comum você perceber isso. Então Jó começa a utilizar a sua boca para trazer um troço terrível. Ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 3, a Bíblia diz assim: não faleis mais palavras altivas, nem saia da vossa boca arrogância. Olha só, quando a nossa alma está enferma, a nossa boca começa a sair palavras altivas, palavras arrogantes, palavras de mentira, palavras de reclamação, palavras de murmuração. E Deus está falando assim: olha, Deus é um Deus de sabedoria e por Ele são pesadas as ações. Deus quer curar o nosso interior. Então, quando percebemos que a nossa boca está sendo utilizada como instrumento de amaldiçoar, nós precisamos entregá-la ao Senhor e falar: Senhor, cura o nosso interior. Senhor, cura o meu interior. A minha boca está dando testemunho de que o meu interior está adoentado. Você entende isso? Diz amém.
O próprio livro de Jó, capítulo 9, verso 20, pouco mais na frente, Jó, capítulo 9, verso 20, olha só como Jó estava doente na sua alma. Ele diz assim, olha, ainda que eu fosse justo, e a minha própria boca me condenaria, ainda que eu fosse perfeito, então ela me declararia perverso. Queridos, a alma de um homem adoentado não consegue mais ver nele nenhum tipo de qualidade. Olha, ainda que alguém chega perto de mim e fala assim, pastor, o senhor hoje está alinhado, não, estou assim, pastor, hoje o senhor estava ungido, não estou não, pastor, hoje o senhor está bonito, não estou não, você está assim, a gente vai se diminuindo, vai se complexando, vai olhando e a nossa boca vai dizendo, olha bem o problema é que a nossa boca vai dizendo, a nossa boca tem um poder terrível, porque as palavras têm um efeito, a palavra tem um poder de fazer acontecer aquilo que dizemos. Então, nós precisamos estar atento e vigiando aquilo que você começa a colocar. Aquilo que você começa a colocar de doença da tua alma para fora. E aí é hora de você orar como um salmista, lá no Salmo 141, verso 3. Pois, Senhor, um guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Você pode dizer amém? Fala assim, põe um guarda a minha boca. Põe um guarda, Senhor. Porque o nosso interior enfermo faz com que a nossa boca seja uma verdadeira arma de guerra. A nossa língua se torna uma peçonha mortal. Tiago dizia que a nossa língua se torna venenosa. Um homem que consegue controlar a sua língua, a sua boca, ele é um vencedor. Olha, você veja o poder. Imagina a boca, a língua de um homem com a sua alma adoentada. É terrível. A doença de Jó é uma doença típica da alma. Uma doença que vocês já ouviram muito, considerada pelos estudiosos e cientistas como a doença do século. A doença que mata mais do que o HIV. A doença chamada depressão, a doença da alma. Ela é usada às vezes minimizada, ela é usada para dizer que nós estamos tristes, né? Só isso, estou tão deprimido, o que é isso? O que isso significa? Estou tão tristinho, estou para baixo, você já ouviu alguém falando? Estou para baixo, estou caidinho, estou triste, estou depressivo. Então, minimizou o efeito da doença. Mas depressão é uma enfermidade da alma terrível que leva o homem à morte. Estou informando a vocês que depressão leva à morte. Repete comigo, Deus quer curar a minha alma. Mais uma vez, Deus quer curar a minha alma. Vamos profetizar agora essa para o Senhor. Deus quer curar a minha alma. Deus quer curar a nossa alma. Vou trazer para vocês alguns sintomas da depressão. Olha lá. Alguns sintomas da depressão. Perda de energia ou interesse. Humor deprimido. Dificuldade de se concentrar, de ficar atento a alguma coisa. Tem pessoa que está na igreja, o pastor está pregando há 5 horas e 40 minutos, a pessoa está olhando assim para cima, assim. Dá para ver todas as partes branquinhas do olho. Assim. A pessoa vai lá, vem aqui, não está dormindo não, está assim, viajando. Você termina e fala assim, repete comigo, irmão. O quê? Não se concentra em nada, não consegue. Alterações do apetite, do sono. Lentificação das atividades físicas, a pessoa faz tudo devagar, já viu? Aquele fala assim, o irmão fulano de tal é o devagarinho, ele vai sempre quase parando. Sentimento de tristeza acentuada, sentimento de fracasso, esses são os sintomas principais. Agora, querido, tem uns sintomas secundários que acompanham esses, que são mais graves ainda. Olha só, alguns sintomas. Pessimismo.
é um sintoma da depressão. Você vai encontrar tudo isso no livro de Jó. Você vai encontrar tudo isso aí. O texto que nós lemos deu o retrato de um homem extremamente pessimista. É ou não é? Ele estava inclusive desejando a sua própria morte. Ah, que dia foi esse que eu nasci? Antes eu tivesse morrido. Pessimista, não vai dar jeito. Aquilo que eu temia veio sobre mim. Pessimista. Você chama as pessoas para fazer alguma coisa, a pessoa está ali, pessimista. Olha bem, dificuldade de tomar decisões, dificuldade para iniciar as suas tarefas básicas, irritabilidade, impaciência, inquietação, achar que não vale mais a pena viver, desejo de morrer, pessoas que choram à toa, do nada assim, abre a boca, ou então aquelas que não choram nunca, que tem lá, que a gente às vezes classifica como coração duro, às vezes não é coração duro, às vezes é depressão, sensação de desesperança, nunca vai melhorar, a minha vida é um inferno, nunca vai melhorar, que isso? Cuidado. Dificuldade para começar uma coisa, gente. A pessoa começa a coisa, nunca termina, nunca vai em frente, só começa, faz aqui, para ali no meio do caminho. Por que você não terminou? Doença da alma, queixosos, sentimentos de culpas terríveis que aflora. Então, queridos, precisamos ter cuidado com isso, porque a alma adoecida faz com que a alma deprimida faz com que nós venhamos a desejar morrer. Acabar, não existe finalidade, eu não vejo prazer na vida, eu não vejo nada na vida. Olha como a doença da alma é terrível. Enquanto a Bíblia nos ensina que o Senhor veio para dar vida. Amém ou não amém? Olha só, o Senhor veio para nos dar vida. Você enferma na sua alma para desejar a morte. João capítulo 10, verso 10, é um texto muito conhecido que diz: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém ou não amém? Então olha o contraste. Enquanto Jesus vem para te dar vida em abundância, a tua alma adoece. A tua alma fica doente e você começa a desejar a morte. Eu quero que você grave isso. Se você já teve pensamento de morte, pensamento de que seu dia deveria terminar, é um dia amaldiçoado, que seu dia não tem significado, você está igual Jó, está doente igualzinho Jó. Vamos para o verso 11 do texto que nós lemos. Olha o verso 11 do texto que nós lemos. O texto diz assim: por que não morri eu desde o ventre da minha mãe? E em saindo do ventre, não expirei, não morri. Por quê? Quando o ser humano começa a aspirar, desejar a morte, ele está com a sua alma gravemente enferma, já chegando num ponto terminal. Existem duas formas de você se curar: ou você procura rapidamente um psicólogo, um psiquiatra e vai se tratar a sua alma, ou você procura o Senhor para ter a sua alma curada. Ou então, olha só, a cura da alma pode ser um milagre, mas tem um tratamento específico. Você ou é beneficiado pelo milagre de Deus, e nós estamos buscando hoje aqui o quê? Um milagre, amém ou não amém? Fala assim: eu estou buscando um milagre. A tua fé pode fazer com que o favor de Deus movimente o milagre da cura no teu interior, porque Deus quer curar o nosso interior. Ou então você procura imediatamente um psiquiatra.
o serviço de psicologia aqui da nossa igreja. Procura, coloca o teu nome lá, fala assim: eu quero morrer, eu estou desejando morrer, eu não vejo mais prazer na vida, eu não tenho mais aspiração nenhuma, tudo dá errado, eu sou um fracasso. Vai tratar a tua alma, senão vai chegar. Aquilo que a tua boca profetiza é o que vai acontecer na tua vida. Jó estava por um fio, Jó estava quase morrendo, ele estava quase fraquejando, ele estava no limiar da derrota, porque ele estava desejando morrer. Quando Deus quer te dar vida, fala assim: Deus quer me dar vida. Mais uma vez, Deus quer me dar vida. Deus quer nos dar vida. João capítulo 10, verso 27, 28 e 29. Eu sou apaixonado por esse texto, querido. Você deve decorar esse texto e guardar no seu coração. É a alegria da salvação, é a alegria do crente, é uma alegria que ninguém pode tirar. Olha lá: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você pode dizer amém? Amém. Uma doença da tua alma não pode tirar você da mão do Senhor, porque o Senhor veio para te dar vida e vida em abundância. Amém? Fala assim: o Senhor veio me dar vida. Mais alto: o Senhor veio me dar vida. A terceira coisa que eu aprendo com Jó, nesse texto, e analisando Jó, a doença emocional de Jó, é que sobreveio para ele, em cima dele, na alma dele, algo que é comum nos dias de hoje, e que nós não entendemos como um espírito satânico, como um espírito demoníaco. Nós entendemos às vezes como uma baderna comum de criança. Nós entendemos às vezes como algo comum. Mas eu quero dizer para você que é um espírito. Versículo 26 do texto que nós lemos. Versículo 26, o texto diz assim: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Fala assim: veio sobre mim a perturbação. Essa palavra foi estigmatizada, né? Perturbação. Tem gente que nem gosta de falar. E quando fala, fala errado. Ah, fulano de tal é perturbado. Não é perturbado, é perturbado. Turbado, de turbação. Perturbado. Perturbação significa transtorno, olha bem, desordem, desarranjo. Perturbação significa comoção, choque, um grande abalo. Perturbação significa agitação, significa inquietação, preocupação, perplexidade, hesitação, indecisão. Tudo isso é o significado de perturbação. Mas eu quero trazer para você uma revelação de Deus. Perturbação, nós vamos deixar de lado todo o estigma. Verdadeiramente, perturbação é um espírito de Satanás. Ele vem para trazer inquietação. Ele vem para trazer uma dor na alma da pessoa tão grande. E aí você precisa de uma atitude espiritual. Mas o ser humano, com a sua alma adoentada, ele começa a viver a perturbação. Olha bem, uma coisa é você ser afligido pela perturbação. A outra coisa é você começar a viver a perturbação. Convidar a perturbação a fazer parte da sua vida. E aí a sua alma está enferma. Aí você está adoentado. Então, um conselho prático aí, espiritual, para mamãe e papai: quando o seu filho tiver com agitação acima do normal, não define ele não, até porque você não tem capacidade para isso, não é a tua área, para chegar e falar assim: meu filho é hiperativo, ou então meu filho é perturbado, eita garotinho perturbado. Faz isso não, sabe?
chama ele, bota ele assim perto de você e fala assim: ajoelha aí que nós vamos orar. E ora e repreende, porque é um espírito que traz enfermidade à alma das crianças, trazendo uma inquietação sobrenatural, trazendo um transtorno sobrenatural, trazendo terrores noturnos, terríveis. E às vezes estamos lá despercebidos, querendo classificar os nossos filhos. Ah, ele é hiperativo. Mamãe, quem disse isso? Foi a professora. Quem é a professora para dizer que teu filho é hiperativo? Cuidado com isso, querido. Esteja com olhos espirituais, clame, ore ao Senhor, repreenda o espírito de perturbação e você vai ter paz. Então Jó estava agora com a sua alma num ponto crítico, porque ele estava tão desesperado e tão enfermo que ele estava vivendo a perturbação. Aquele espírito de Satanás que esteve lá junto com os anjos falando para o Senhor assim: também ele tem tudo. Agora esse espírito já tinha adentrado dentro da alma de Jó, fazendo com que a sua alma padecesse uma inquietação terrível, uma comoção, uma preocupação, hesitado. Ele estava perplexo com o que estava acontecendo com ele. Abra a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Eu quero ler contigo alguns versos. E você vai entender a posição que Jó estava vivendo. Olha só, vamos ler alguns versículos, né? Jó, capítulo 19, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: Jó então respondeu. Olha a resposta de Jó: até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com palavras? Já 10 vezes me haveis humilhado, não vos envergonhais de me maltratardes? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo fica o meu erro. Se devera vós quereis engrandecer contra mim e me incriminar pelo meu opróbrio, sabei então que Deus é o que transtornou a minha causa e com a sua rede me cercou. Olha bem, quando a nossa alma está enferma, a gente começa a atribuir os nossos fracassos para Deus. Olha bem, talvez você nunca tenha ouvido algum pregador falar isso para você. O homem que era justo, temente a Deus, reto, íntegro, agora com a sua alma adoentada, fala assim: Deus, foi Ele que me cercou de todos os lados. Ele levantou uma verdadeira muralha em volta de mim. Eu grito e ninguém me escuta. Por quê? Ele fechou um muro em minha volta. Eu não posso passar. Ele pôs trevas em meu caminho. Deus põe trevas no teu caminho, querido? É Deus quem põe trevas no teu caminho? A alma doentada tira a percepção do homem de Deus. A alma adoentada tira o foco do homem do favor de Deus para a casa dele. E agora ele começa a murmurar, ele começa a fraquejar, e depois disso vem a morte. Eu quero dizer para você que uma pessoa com alma doente, uma pessoa com a sua alma adoentada, não consegue ver a mão de Deus agindo em seu favor. Ele está sempre procurando alguém para culpar do seu fracasso. Sabe por quê? Eu saí daquela igreja, a culpa é do pastor. Eu saí daquela igreja porque o pastor proibiu o meu filho de ficar lá. Ele proibiu eu entrar assim. Ele determinou isso. Eu estou agora aqui, olha, estou chafurdado no pecado. Eu estou bebendo, eu estou fumando. Eu me distanciei da igreja. A culpa é do pastor. A culpa é do missionário, a culpa é do líder, a culpa é da igreja. Eu quero dizer para você, querido, que um homem com a sua alma